Não tenho clareza sobre que caminho profissional seguir. Olá, mulher em busca de sentido e direção. Se você anda repetindo para si mesma, não tenho clareza sobre que caminho profissional seguir, então esse episódio é para você. Hoje nós vamos falar sobre o que está por trás da falta de clareza e por que esperar por uma resposta mágica não resolve. A clareza, ela não é um dom que chega, ela é um processo de construção ativa. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de recomeços, especialista em transições de carreira para mulheres 40 a mais, e estou aqui para caminhar com você nessa busca. Mas antes de entrarmos no conteúdo, deixa eu te contar uma história. História mesmo, tá? Daquele tipo assim, era uma vez. Então, se você gosta de história, se prepara, que essa foi feita para você. Ela tem um nome, se chama A Mulher e a Névoa. Vamos lá. Dizem que havia uma mulher que caminhava todos os dias até o alto de uma colina em busca de respostas. Ela queria clareza, queria enxergar o caminho certo, queria acordar um dia e saber: é por aqui. Mas toda vez que chegava ao topo, a colina estava coberta por névoa. Não dá para ver nada, ela murmurava, sentando-se frustrada no chão. Um dia, cansada de esperar que a névoa passasse, ela decidiu descer por um dos lados. Escolheu um caminho qualquer, sem certeza, mas com vontade. A cada passo, uma árvore ganhava forma, um som novo surgia, uma cor, um cheiro. Ela encontrou uma mulher que lhe contou sobre uma profissão. Mais adiante, conheceu outra que lhe ofereceu um curso. Depois, uma senhora que a escutou como ninguém. Quando, meses depois, voltou à colina, percebeu algo surpreendente. A névoa ainda estava lá, mas ela já não precisava que a névoa sumisse, porque agora carregava dentro de si os contornos do seu caminho. Clareza, ela entendeu, não é um céu limpo, é uma coragem construída no andar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem comigo. Primeira coisa que você deve ter percebido, até com essa história, é que a clareza pronta, tudo pronto, isso é um mito. Isso não existe. Muitas mulheres acreditam que só podem agir quando estiverem assim 100% seguras. Mas essa espera paralisa. Existe uma escritora chamada Elizabeth Gilbert que diz o seguinte: a clareza vem com o engajamento e não com a contemplação. Eu gosto muito também de uma frase de Picasso, pintor famoso, que ele dizia assim: quando a inspiração vier, que ela me pegue trabalhando. Olha que coisa linda quando vier aquele insight. Eu estou com os pincéis na mão, eu estou com a mão na massa, eu estou pronta para ser canal desse insight, dar aquela pincelada perfeita, fazer aquela obra bacana. O movimento me torna pronta, o movimento me torna apta para exercitar alguma coisa que vai fazer toda a diferença. E esperar a clareza, gente, sem movimento, é como tentar aprender a nadar sem entrar na água. Tem uma psicóloga americana, Carol Dweck, psicóloga de Stanford, que diz assim que pessoas com mentalidade de crescimento, elas se colocam em experiências novas. E é assim que elas descobrem seus verdadeiros talentos e direções. Se a gente não se colocar em novas experiências, como a gente vai descobrir novos talentos, gostos, paixões, habilidades? Como a gente vai se descobrir? E aí você pode me perguntar assim, nossa, mas será que isso na vida real isso acontece? Vou trazer aqui algumas mulheres, algumas histórias de mulheres que
elas foram se encontrando ao longo da caminhada, as coisas não estavam claras para elas, não. Talvez algumas dessas mulheres você nunca tenha ouvido falar, não conheça, mas vamos conhecê-las aqui agora, então, ok? A primeira é Martha Graham. Se a minha pronúncia não estiver correta, me perdoe, mas o que importa é a história delas. Martha Graham é conhecida como a mãe da dança moderna. E ela começou a sua carreira de bailarina, gente, depois dos 22 anos, o que é considerado tarde para uma bailarina, para os padrões da dança, tá? Então já começa por aí. Mas o que realmente marcou a sua trajetória foi uma decisão tomada aos 32 anos de romper com estilos tradicionais e fundar sua própria companhia. Ela não sabia exatamente o que queria criar. Olha aí o nosso ponto. Ela não sabia o que queria criar, mas sabia que não queria mais repetir. Ela sabia o que ela não queria repetir. Ela não sabia o que ela queria, mas ela sabia o que ela não queria. E em vez de esperar a clareza, ela foi coreografando, né, a sua linguagem única no fazer, foi experimentando, foi estudando o corpo feminino, a respiração, o ritmo, né? Ela tem uma frase que fala assim: o corpo diz o que as palavras não podem. O caminho dela de expressão só se clareou porque ela insistiu em se mover, ok? Pesquisa aí sobre a vida dela, sobre a história dela. Martha Graham, tá? A clareza veio na caminhada. Outra mulher interessante para nós aqui, Toni Morrison. Quem é esta Toni Morrison? Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Escritora depois dos 40 anos. Toni trabalhou como escritora, professora, mãe solo por anos. Foi aos 39 anos que ela publicou o primeiro romance, chamado O Olho Mais Azul. E só aos 62 recebeu o Nobel, ok? Ela não começou com a certeza de ser escritora premiada. Ela escrevia aos poucos, nas madrugadas, enquanto cuidava dos filhos. Foi escrevendo para entender o que queria dizer. E assim clareando sua voz e seu impacto no mundo. Eu acho maravilhoso esse pensamento. Ela foi escrevendo para entender o que queria dizer. E assim ela foi clareando, né, a sua voz e seu impacto, mas ela foi escrevendo para entender o que ela queria dizer. Eu me identifico muito com essa fala, eu me identifico muito com esse trecho, porque muitas vezes eu comecei coisas na minha vida com aquela sensação, é por aqui, mas é isso, mas não sei bem ainda o que é, mas com aquela certeza, aquela convicção de que era por ali. E comecei, será que vai dar? Será que não vai dar? E de repente as coisas se clareavam, né? E aí, à medida que elas iam se clareando, eu ia aperfeiçoando a caminhada. Isso foi muito comum na minha vida, em vida de pessoas conhecidas também, amigas, clientes, enfim. Isso é muito comum. A gente começa, sabe quando você pega um papel em branco e você diz o que que eu quero dizer? Começa a escrever e você vai descobrir. Vamos conhecer outra mulher agora. May Musk. Perdão. May, M-A-Y-E. Musk. May Musk. Quem foi essa mulher? Modelo, nutricionista, estrela global depois dos 60. May Musk, ela começou como modelo aos 15 anos, mas abandonou a carreira ao casar e criar 3 filhos. Só depois dos 60, já formada como nutricionista, decidiu retomar a carreira de modelo. Dessa vez com cabelos grisalhos, rugas, uma identidade muito forte, né? Ela se lançou em ensaios, palestras, redes sociais, reinventou seu caminho profissional com coragem, com autenticidade. Uma frase dela bem bacana: a idade não te impede de fazer nada, só de perder tempo. Muito boa também. Pensa sobre isso. A idade não te impede de fazer nada, só de perder tempo. Tem uma hora que não dá para perder tempo mais, não é? Então a gente precisa encontrar o que a gente quer dizer, o que a gente quer fazer, o que a gente quer expressar. E não adianta esperar a clareza chegar. É no movimento. Olha a história dessas mulheres, olha a história da mulher e a névoa. Mas tem mais mulheres. Elizabeth Gilbert, escritora também, viajante, daquele filme As 40 Mais aqui já devem ter assistido, Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts.
Assistiram? Vale a pena, é um filme gostoso de assistir. E olha que bacana, a escritora, né, que é a pessoa que escreveu, a Elizabeth Gilbert, que escreveu essa história que virou filme depois, né, antes dela se tornar autora de best-seller, ela trabalhou, gente, como garçonete, como bartender, como atendente de loja. A clareza dela veio escrevendo cartas, crônicas e diários sobre aquilo que ela vivia. O livro Comer, Rezar e Amar nasceu após um divórcio e uma crise de sentido aos 30 e poucos anos, quando ela decidiu viajar sozinha pelo mundo sem saber o que estava buscando. E aí tem uma frase dela que é assim, ó: a vida muda quando você começa a caminhar mesmo sem mapa. Boa também, não é? Boa também. Já começou a entender o rumo da coisa? Que não adianta você ficar sentada aí esperando a clareza chegar. É importante se colocar em movimento. Claro que não é um movimento louco. Enfim, isso diz tudo. Não é um movimento louco, é um movimento inteligente, mas um movimento, uma ação. Seja um livro que você lê, seja uma conversa que você tenha, um curso, uma busca, sabe, algo que você assista, que você participe. O movimento ele sempre vai ser importante. A água parada apodrece, não é assim? A água que está viva, ela está em movimento, ela corre para o rio. Será que ela sabe? Ela corre para o mar, né? Será que ela sabe que ela vai chegar no mar, que ela vai chegar naquela grandeza toda? Se ela parar, porque o caminho está meio estranho, difícil, desconhecido, ela não vai chegar. Mas se ela continuar, o destino é o mar, o destino é essa grandeza, essa beleza toda. Tem mais mulheres. Tem uma brasileira, tem que ter uma brasileira aqui nessa história, né? E eu gosto demais dessa mulher, que eu vou contar um pouquinho, nossa, muito pouquinho da história dela, que a história dela é maravilhosa. Pode colocar aí na internet para saber mais, porque todas valem a pena, mas essa é prata da casa, então vale demais. É a Zica Assis, tá? Ela é fundadora do Instituto Beleza Natural. Gente, essa mulher é incrível. Ela começou como empregada doméstica, cabeleireira de bairro. Tá? O curso de cabeleireira ela fez com 21 anos, inclusive. E durante anos ela pesquisou sozinha uma fórmula para cuidar do próprio cabelo crespo, porque não encontrava nenhum produto adequado no mercado. Sem formação em química, ela testava em casa, ela estudava, ela errava, ela recomeçava. Depois de muita tentativa e erro, ela lançou o Beleza Natural, com o marido, o irmão, uma amiga do irmão. Lançou um salão especializado em cabelos crespos e cacheados. Hoje, o negócio virou rede, com mais de 3.000 funcionários, milhares de clientes. Ela abriu até em Nova York. Zica construiu a sua clareza no fazer, não no planejar. Ela diz: eu não nasci pronta, fui me fazendo no caminho. É disso que se trata, minhas queridas, é disso que se trata. Se fazer no caminho. Tem uma outra mulher que eu vou trazer aqui. Talvez você já tenha visto a carinha dela em redes sociais. Inclusive, ela faleceu ano passado, aos 102 anos de idade. Iris Apfel. Novamente, me perdoe a pronúncia. Mas sabe aquela senhora com os óculos enormes, muito estilosa, muito exótica? Pois bem, é ícone, né, de estilo aos 80 mais, 80 mais, né? 40 mais é criança para ela. Iris trabalhou com design de interiores a vida inteira, mas a sua notoriedade pública, né, ela só aconteceu depois dos 80 anos, quando a sua ousadia estética, sua autenticidade começaram a chamar a atenção no mundo da moda. Foi uma mulher que se sobressaiu aos 80 mais. Ela nunca planejou ser influencer ou ícone fashion, tá? Mas não deixou de se expressar com roupas, cores, acessórios e acabou abrindo um novo caminho. Uma frase dela é: mais importante que estilo é personalidade. E isso você só descobre vivendo. Boa também, né? Muita coisa boa para a gente começar a pensar, a refletir e a tomar decisões na nossa vida, no nosso dia a dia. Decisões geram movimento. Isso é importante, tá? Vou trazer mais uma brasileira, a artista Tarsila do Amaral, né? Uma das maiores artistas brasileiras. Sabe quando ela encontrou o estilo dela? Só depois de viajar, estudar, experimentar diferentes técnicas. A clareza veio no processo.
tá? Ela não sentou ali diante de um quadro, pegou os pincéis e de repente, pá, tínhamos ali uma obra notoriamente de Tarsila do Amaral. A Tarsila que nós conhecemos foi se fazendo também na caminhada. Outra mulher, Martha Beck. Martha Beck é uma coach americana, autora também, escritora. Ela abandonou uma carreira acadêmica para se redescobrir como mentora de mulheres em busca de autenticidade. E o bacana disso é que isso só veio depois de muita escuta e muita tentativa. Também foi alguém que se descobriu na caminhada. E aí, o que que você está sentindo depois de ouvir as histórias dessas mulheres? Consegue perceber a história da mulher e a névoa? Se a gente ficar no alto daquela montanha cheia de névoa, esperando a névoa dissipar, será que isso vai acontecer algum dia? Será que não é melhor a gente fazer como a mulher da história? Puxa, vou descer por um lado, vou pelo outro e vou encontrar coisas no caminho que vão me ajudar a entender melhor sobre esse processo, onde eu quero chegar, até onde eu estou, e conversar e me movimentar. Tudo isso vai poder fazer diferença. A ciência ela tem coisas para nos dizer sobre esse movimento. Segundo uma universidade, um estudo de uma universidade da Califórnia de 2016, pessoas que mantêm o cérebro engajado em novos aprendizados e interações sociais conseguem tomar decisões com mais clareza. Não é isso que muitas vezes falta, a tomada de decisão, porque a gente fica paralisada sobre para que lado eu vou, o que exatamente eu vou fazer. Então, se você engaja seu cérebro em aprendizados e relacionamentos, vai ficar mais fácil. Uma pesquisadora chamada Hermine Barra, autora de um livro que se chama Working Identity, Construindo, né, Identidade, ela afirma o seguinte: é, nós descobrimos quem somos apenas depois de experimentar diferentes versões de nós mesmas. Nós descobrimos quem somos apenas depois de experimentar diferentes versões de nós mesmos. Você já experimentou diferentes versões de você mesmo? Pensa nisso. O que que isso significa? Que a clareza vem da ação. É isso que eu estou contando para você o tempo todo aqui nesse vídeo, nesse nosso episódio de hoje. A clareza vem da ação. Cursos, mentorias, diálogos, experiências voluntárias, testes, protótipos, tudo isso gera dados sobre você. Clareza vem desses dados. Você precisa gerar dados sobre você. Quando a gente quer lançar um produto novo no mercado, a gente faz testes, né? A gente gera dados sobre o produto. Então, a gente precisa gerar dados sobre nós mesmos para a gente poder observar os dados e tomar decisões baseadas em dados. Por isso eu disse que o movimento não é um movimento louco, um movimento qualquer, um movimento sem pensar. Não, é um movimento estruturado, é um movimento onde você vai se observar atentamente. Você vai, você vai degustar a caminhada. Isso é importante para poder sentir, sabe? É esse ingrediente, é aquele, é essa habilidade, é aquela. Eu senti isso ou aquilo, sabe? No aprender isso, eu gostei demais dessa experiência, essa outra não me conectou. É disso que a gente está falando. Experiências, movimentos bem estruturados. Não precisa ser 100% planejado, gente. Não é disso também, não é de rigidez de planejamento. Não, mas observados, estruturados, conscientes, sobretudo muito conscientes, tá? O que não funciona, sabe? Nunca vai funcionar é ficar paralisado esperando uma resposta mágica. Lá no alto da montanha com a névoa, esperando a névoa dissipar. Pode ser que isso não funcione nunca. Outra coisa que não funciona é acreditar que só uma escolha vai definir a sua vida toda. E aí você fica com um medo enorme de fazer aquela escolha, porque já que você acha que ela vai definir a sua vida toda, e se for a escolha errada? Movimento, de repente eu fui pela direita e não estou chegando em lugar nenhum, então agora eu vou testar a esquerda, tá? Só que você, perdão, vai observando essa caminhada, para você não andar em círculo. Ou você tem alguém que te acompanha na caminhada, que vai te ajudando também a não andar em círculo, que vai te ajudando a discernir sobre o caminho.
Então, não pense que uma única escolha vai definir sua vida. Lembra dessas mulheres todas? A clareza foi se fazendo na construção, no movimento, nas descobertas, na vivência, na própria vida, tá? Uma vida em busca, um objetivo claro que não era tão claro, mas o objetivo claro era: existe alguma coisa, tem algo querendo sair de dentro de mim, né? É um sentimento, uma sensação clara. Isso sim é bem, bem claro. Senão, é um impulso, né? Um impulso para o movimento. E aí esse impulso vai nos movimentando, vai nos motivando. E a gente vai clareando a caminhada através dos nossos testes, das nossas buscas, das nossas hipóteses, ok? Outra coisa errada é achar que clareza é uma certeza eterna, tá? Que de repente eu virei à direita, foi bom, e a direita vai ser sempre o melhor caminho. Pode ser que eu tenha que pegar uma esquerda aqui, depois a direita de novo, sabe? Pode ser que eu precise fazer mudanças ao longo da trajetória para que ela continue sendo a minha trajetória. Então é muito importante isso. Essas ideias, sabe, elas de que é uma escolha define tudo, a clareza, você virou para um rumo, vai ser sempre aquilo, isso só aumenta a ansiedade. Isso só aumenta a ansiedade. É muito importante, um dos sentimentos mais gostosos da face da Terra é o sentimento da brincadeira, a energia da brincadeira das crianças, né? É muito gostoso, as crianças experimentam sem medo de ser feliz. Tudo bem, aos 40 a mais a gente tem muita coisa em jogo, mas é importante reservar um espacinho da vida para esse jogo de experimentar, experimentar com leveza, com alegria, com felicidade, com liberdade, tá? Por isso eu falei reservar um espaço. Não é um movimento louco onde você para tudo e agora vou fazer algo que eu não sei. Não é assim não, tá? É um espaço para fazer esse algo que eu não sei até saber. E de repente, sabendo, esse algo se torna agora o grande espaço da sua vida. Então, quando a gente fala de clareza, existe um jeito certo da gente construir essa clareza, sim, que envolve muitas coisas, por exemplo, conversar com outras mulheres que já passaram por isso. Conversar com outras mulheres mais experientes sempre é um bom negócio. Outra coisa importante, fazer cursos de temas que despertam a sua curiosidade, que você sempre teve interesse, participar de mentorias com direcionamento, testar ideias, mesmo que em pequena escala. Tem um autor que ele diz o seguinte: você tem que fazer para saber quem você é. O nome dele é Austin Kleon, coisa assim, tá? E agora eu vou propor para você um pequeno exercício para te ajudar nessa caminhada, tá bom? Em busca da clareza. Pega aí papel e caneta, pausa o vídeo, vai lá, busca papel e caneta. Você vai responder o seguinte. Primeira pergunta: que temas me despertam curiosidade há muito tempo? Sabe aquela coisa que você vai, faz, e não sai da sua cabeça? Tem muito tempo que você está querendo saber sobre aquilo, que você quer buscar sobre aquilo, que você quer experimentar. Que temas são esses? Escreve aí. Segunda pergunta: quem eu conheço que vive algo que eu admiro? Lembra aquela história de buscar outras mulheres que, sabe, já percorreram esse caminho? Então, quem você conhece que vive algo que você admira? Você pode convidar essa pessoa para uma conversa? Essa é outra pergunta. Se pergunta, eu posso convidar essa pessoa para uma conversa? Que talvez você conheça, saiba quem é, mas enfim. Então, são duas etapas. Quem você conhece que vive uma vida que você admira e se você pode convidar essa pessoa para uma conversa. Eu costumo dizer que poder pode, né? O não a gente já tem. Então, por que não? Outra pergunta. Terceira e última pergunta, tá? Do exercício aqui. Qual pequeno curso, livro ou atividade posso fazer nos próximos 7 dias para me movimentar? Qual pequeno curso, sabe, livro, ou atividade posso fazer, ou ler, no caso do livro, né? Nos próximos 7 dias para me movimentar. Coloque-se em movimento, minha querida, coloque-se em movimento. Você vai perceber que isso vai fazer toda a diferença. Então, depois de você responder essas 3 perguntas,
Não vou pegar muito no seu pé, não. Olha que fácil, tá? Não vai ser difícil, não. Comprometa-se com um pequeno passo. Essas 3 perguntas vão te dar várias respostas, mas se comprometa com um passo direcionado por alguma dessas perguntas. Não precisa ser com todos, não precisa ser de uma vez, ok? Comprometa-se com um passo, só um. Clareza não vem do céu, ela vem do chão, ela vem do caminho real, ela vem do seu passo, passo a passo, dia a dia, momento a momento, decisão a decisão. É daí que vem a clareza. Nem sempre ela vem rápido, a gente gostaria. E eu gostaria também de dizer, nossa, movimenta que vai chegar rapidinho. A caminhada é muito única, é muito individual, ela é completamente intransferível. A clareza vem, mas para cada uma de uma forma diferente. O importante é se colocar em movimento. E agora, se você quer construir clareza de forma guiada, com ferramentas, estrutura e apoio, apoio emocional, inclusive, eu te convido a conhecer o método Voar. O método foi um método que eu desenvolvi feito para você, que está em busca de um novo caminho, mas não quer mais andar em círculos. Para conhecer, me acompanhe aqui no canal, se inscreve aqui, que eu sempre vou trazer dicas, sempre vou trazer temas relacionados à transição profissional para mulheres 40 a mais, ou clica no link da descrição e vai conhecendo um pouquinho mais de forma aprofundada. Venha caminhar com mais direção. Clareza é um farol que você acende com seus próprios passos. Não espere por ela, construa.